Em 99, eu comecei a sentir falta de ar e em Brasília ficaram investigando o que podia estar causando essa falta de ar. Pensaram em asma, aí tratavam a pneumonia, eu ficava bom da pneumonia, com 15, 20 dias vinha outra pneumonia. Fiquei lutando 12 anos em Brasília. Até eu fui para o Albert Einstein em São Paulo, eles falaram que não fariam transplante em mim, porque a minha hipogamaglobulinemia eles tratavam como AIDS e diz que não faz transplante quem tem hipogamaglobulinemia. Sofri 13 anos com bronquiectasias, vindo de uma hipogamaglobulinemia, até que eu conheci o Dr. Camargo na internet, comprei a passagem, botei oxigênio no avião e vim embora para cá. Quando eu vim para cá, ele olhou e falou: não, São Paulo não faz, mas eu faço esse teu transplante e vai dar tudo certo. Agora a gente tem que começar o tratamento agora. Com 5 dias eu já aumentei de 39 para 42 quilos. Já comecei a andar de novo. Já comecei a me alimentar bem melhor. Já foi evoluindo, né? Até completar 11 meses e 15 dias aqui em Porto Alegre, quando apareceu o meu pulmão. Meus 2 pulmões, né? Quando fica muito tempo com falta de ar, você se esquece até de como é bom respirar. Em 2009, eu comecei a sentir cansaço físico no trabalho, que mais ou menos era bastante trabalho em pé. Fui no ambulatório da empresa e o médico pediu para fazer um raio-x e me encaminhou para o pneumologista. E aí que foi o começo da averiguação, do diagnóstico. Estava andando a 300 por hora, hoje eu estou andando a 30. Você imagina assim aquela brincadeira no Big Brother, 2 pessoas se acorrentadas, que vão para tudo, vão para o banheiro, vão para o mercadinho. Sempre tem que ter uma pessoa do meu lado. Quando a gente olha a lista dos transplantados, a gente descobre assim, uns 40% dos transplantados de pulmão no mundo todo são transplantados por enfisema. E uns 95% desses fumaram. Quer dizer, já começa aí uma doença prevenível, né? A segunda indicação é fibrose pulmonar idiopática, que quer dizer de causa desconhecida. É uma doença que enrijece os pulmões, é mais comum lá para os 35, 40 anos. E são pessoas, então, mais jovens do que os enfisematórios e que têm essa doença que provoca uma falta de ar progressiva, intratável e tal. Essa doença tem um curso entre 6 e 7 anos a partir do diagnóstico, até a morte, se não for transplantado. E uma das coisas que a gente percebe, e eu acho constrangedor isso do ponto de vista médico, é o número de pacientes encaminhados moribundos, de uma doença cuja evolução é completamente previsível. Então, o encaminhamento precoce seria uma maneira de, primeiro, que essas pessoas fossem preparadas adequadamente para o transplante, e segundo, que não perdessem o melhor momento e pudessem esperar pelo melhor doador numa condição ideal. Existem parâmetros funcionais que permitem dizer, olha, um paciente com enfisema, uma capacidade respiratória de 25% do previsto. Esse indivíduo deve entrar em lista porque ele tem uma expectativa de vida a partir desse ponto menor que 2 anos. 2 anos lhe dará tempo para a preparação, para entrar na lista, para se organizar a família. Uma doença dessas, Laura, compromete a família inteira. Vim consultar aqui no Rio Grande do Sul e para você fazer o transplante, você tem que vir morar aqui. Então eu cheguei em Curitiba, só pude colocar o que podia no carro e vim para cá. A gente não quer que ninguém morra para fazer a gente viver. Mas a gente precisa que o pessoal se conscientize que tem de ter doador para muita gente viver. A anuência da família gaúcha, a doação não é baixa, é bem alto até. É acima de 65% das famílias solicitadas a doar, doam. Agora, se não houver uma organização, que lá no ponto de origem, que é na terapia intensiva, onde o indivíduo desenvolveu morte encefálica, se não houver um sistema ágil,
que faça com que a família seja instada a doar, porque se a família não foi nem solicitada a doar, ninguém vai ter cabeça para isso, né? Porque isso ainda não é uma cultura. Não, eles estão chocados pela perda, traumatizados, o sentimento. Sabe que doar é uma coisa difícil? Porque é um conflito, né, de sentimentos. Nós estamos assim, demolidos pela dor da perda e alguém nos pede que sejamos generosos. É um paradoxo. Quer dizer, se essa doação não foi decidida previamente, não será no momento da perda que qualquer família terá cabeça para elaborar essa decisão. Por isso as campanhas de doação têm essa pretensão, que as pessoas se posicionem. Já e aí tem vida. E aí é o contrário, a dificuldade desaparece porque o indivíduo, ao dizer à sua família, num dia saudável, num almoço de domingo, olha, se eu morrer eu gostaria de ser doador, acabou o problema. O que existe, na verdade, é muito preconceito de doar um órgão, de mexer no corpo, né? Mas para que enterrar um ser humano com vida, né? Se ele tem vida para dar. Quanto puder doar e quanto tiver vida, vamos fazer vida, né? Ainda tem esse preconceito, esse medo em relação à morte encefálica. Então eu gostaria que o senhor explicasse se a pessoa realmente precisa ter esse receio ou não. Existe na legislação brasileira a necessidade de comprovação por um método de imagem que mostre que não entra sangue no cérebro. Pode ser um Doppler, pode ser uma arteriografia, pode ser uma cintilografia, mas que mostre que não entra sangue no cérebro. Então, quando se faz isso, e é só neste momento que se pede à família que doe, nós temos a comprovação de que o cérebro está definitivamente morto, porque ele deixou de receber sangue. Com o cérebro morto, se nós mantivermos essa pessoa em respiração artificial, com hidratação adequada, com hormônio que substitua o hormônio antidiurético, que é uma perda precoce da morte encefálica. A pessoa começa a urinar assim 1 litro por hora. Você consegue preservar o coração batendo durante umas 36, no máximo 48 horas. Só que os órgãos vão deteriorando com a morte do cérebro. Quer dizer, a primeira... Então, por isso é tão importante essa agilidade da retirada de órgãos. O primeiro órgão que perde a condição de ser aproveitado na medida em que se arrasta o quadro de morte encefálica é o pulmão. Eu fazia tudo antes, com limites, mas fazia. Por causa que eu não usava oxigênio 24 horas. Eu andava de bicicleta, eu fazia tudo que eu gosto. Aí, de repente, eu saí de uma internação e meu médico disse: eu tenho que ficar em oxigênio 24 horas, para me acostumar com o oxigênio. A parar de fazer o que eu gosto, foi difícil. No caso do pulmão, quanto tempo entre o doador e o receptor? Entre a retirada do órgão e o início da circulação do sangue no receptor, esse tempo deve ser menor que 6 horas. Quem pode ser doador e quem não pode ser doador? De pulmão, a gente considera que o paciente tem que ter no máximo 60 anos, mas veja que é possível usar pulmões de 60 anos de uma pessoa que nunca fumou e teve uma vida saudável. E é uma pessoa que não tenha lesão pulmonar, não tenha tido um antecedente de doença pulmonar, não pode ter, por exemplo, asma, não pode ter um quadro infeccioso por ocasião da morte, não pode ter câncer, né? Mas, em princípio, qualquer indivíduo pode ser doador, né? Mesmo que não seja de todos os órgãos. Mas de alguns, sim, córnea geralmente... Córnea, pele, osso, rim, se utiliza rim de pacientes com septuagenários, né? Quer dizer, não tem nada que impeça. Se a avaliação daquele indivíduo, naquele momento, mostrar que aquele órgão é funcionalmente competente, não há nada que impeça que ele seja doador. Eu nunca pude imaginar que era tão sofrido ficar se aguardando e ficando pior. A saúde vai piorando, né? Ela não espera. Então é bom que as pessoas vejam, sabe, porque hoje tem, né, podem doar, mas eu preciso que alguém doe para elas. Eu quero muito porque é justamente... como é que eu vou te explicar? É a maneira de continuar vivendo com um pouco mais de qualidade, poder curtir meus netos, que eu tanto quero, poder pegar eles no colo. Todos os modelos internacionais de avaliar desenvolvimento social consta a doação de órgãos. Assim como tem qualidade de vida, segurança, educação, lazer, tem doação de órgãos. Porque há um paralelismo entre desenvolvimento social e o entendimento de que nós só alcançamos a condição de cidadãos plenos quando nós entendemos que se nós doarmos os órgãos porque perdemos um familiar querido nosso, nós estamos privando de igual sofrimento uma família que desconhecemos.
Isso é a solidariedade no seu limite máximo. É a generosidade. Generosidade pura que mostra desenvolvimento social. É essencial salvar essas vidas, acabar com esse sofrimento. É tanto pai de família, é tanta criança para estudar. É essencial a doação. É um número que está muito fácil de fechar. Se nós tivéssemos transformados em doadores efetivos 1/3 das pessoas que morrem de morte encefálica, nós não teríamos lista de espera de nenhum órgão. Ontem eu estava jogando bola e eu joguei bola e encostei na grade, assim, cansado, sabe? Quando você corre muito, já fazia mais de meia hora que eu estava jogando bola, ofegante, todo suado. Eu falei, gente, não é possível, o que está acontecendo comigo? Que mágica é essa? O que é isso? É muito bom, é muito bom. A vida é muito bela. Até hoje eu penso que isso aqui é um sonho, sabe?